Vamos a algumas dicas muito legais para você fazer um mapeamento de fluxo de valor. São várias as dicas, eu vou passar todas elas para vocês aqui. Essas dicas, basicamente, eu tive experiência em fazer diversos mapeamentos de fluxo de valor. Acredito que eu já tenha feito aí mais de, 300 mapeamentos de processos diferentes. Então, através dessa minha experiência, eu vou dividir um pouquinho com vocês algumas dicas que eu tenho para passar, tá legal? Eu não falo que são 100% das dicas, até porque a gente é um ser humano que a gente está fadado a aprender sempre, né? Enfim, independente da pessoa, a gente sempre aprende. Então é simples, eu vou passar as dicas que eu na minha experiência tive e pode ser que ajude você. Se você tiver outras dicas que eu não comentei nesse vídeo, também coloca aí no comentário, justamente para eu poder aprender com você. Vamos lá, as dicas sobre mapeamento de fluxo de valor. Registre a demanda do seu cliente. Hoje você conhece a demanda do seu cliente? Se você não conhece a demanda do seu cliente, é muito importante que você conheça essa informação. Guilherme, como eu registro uma demanda do cliente? É simples. Se você tiver algum computador ou tiver uma lista de papel, marque todos os pedidos dos seus clientes, quando ele chegou, quando você entregou, justamente para você ter um histórico e identificar qual que é a demanda do seu cliente. Será que eu faço 5 atividades por dia? Será que eu atendo 5 clientes por mês? Será que eu atendo 10 clientes por mês? Identifique qual é a demanda do seu cliente. Sem a demanda, dificilmente você vai fazer um bom mapeamento de fluxo de valor. Outra dica, tour na produção ou no processo. É muito importante que você tenha o conceito de go and see, ou seja, ir e ver. Se você é um líder de equipe, enfim, ou mesmo trabalha dentro de uma equipe, faça um tour na produção. Não faça um mapeamento de fluxo de valor sem a observação. Não faça um mapeamento de fluxo de valor sem observar o que realmente acontece. Lembre-se que eu comentei, mapeamento de fluxo de valor é como se fosse você tirar uma foto do estado atual. Para tirar uma foto, você precisa ir até o local onde as coisas acontecem, combinado? Então vá, faça um tour, converse com as pessoas e faça um mapeamento em loco, faça um mapeamento onde o processo acontece. Até porque se você fazer um mapeamento onde o processo não acontece, você vai desenhar o processo conforme a sua experiência e não conforme os fatos e os dados reais. Outra dica muito importante, que durante a observação do processo, você faça o registro do estoque. O que é o registro do estoque? É justamente você identificar todo o inventário, todo o estoque entre processos que você tem. Então, entre dois departamentos administrativos, você pode identificar quantas atividades em paralelo ainda estão, quantas atividades pendentes aquele departamento está, quantos e-mails parados aquele departamento tem. Se for na produção, quantas peças estão entre um processo e outro, você vai lá e conta as peças. E é muito importante você não calcular o estoque, você observar o estoque e contar na hora, tá legal? Não calcule, conte. Essa é uma dica muito importante. Outra dica, faça um mapeamento de material, fluxo de material também externo, tanto interno quanto externo. Então, siga o material internamente no seu processo para identificar todas as etapas, todos os fluxos que ele passa. Então, ele vai para a primeira etapa, ele vai para a segunda etapa, ele fica armazenado aqui, depois ele passa para lá, depois ele vem para cá. Então, também mapeie o seu processo, o seu material, o fluxo de material interno e também o externo. O que seria mapear o processo externo? Digamos que você tem um fornecedor que ele fica distante, enfim, do seu processamento, você deve mapear deste fornecedor até chegar em você. Como funciona todo esse mapeamento de fluxo de valor? Ele vem por caminhão? Ele vem por avião? Ele vem de carro? Ele vem de moto? E quando ele chega, ele vem toda semana, todos os dias, uma vez por mês? Qual que é a sistemática do fluxo de informação do material externo? Isso também é uma dica muito importante. Essa dica é uma dica também muito legal sobre mapeamento de fluxo de informação. Normalmente, a gente tem vergonha, a gente tem preguiça de mapear um bom fluxo de informação. O que acontece? Como mapeia um fluxo de informação? É simples, é só você seguir o fluxo e conversar com as pessoas. Então, se você não trabalha na área de atendimento ao cliente, você vai até a área de atendimento ao cliente e pergunta para a pessoa: olá, tudo bem? Você recebeu um pedido hoje? Ah, recebi. Ah, me mostra aí como que você recebe o pedido. Aí a pessoa vai falar, ó, quando eu recebo o pedido, o cliente normalmente me liga. Quando ele me liga, tem 3 opções, tá? A primeira opção é eu entregar para o departamento A, a segunda opção é entregar para o B e a terceira opção é entregar para o C. Mas normalmente, 80% das vezes, eu entrego para o B, que é o João, que fica no próximo departamento. Ah, legal, muito obrigado. Ótimo. Você já tem a primeira caixinha do fluxo de informação, tá? Que podem seguir por 3 processos, mas só que 80% das vezes passa pelo João do processo B. E aí você tem que ir até o João. Oi, João, tudo bem?
a moça lá da área de atendimentos falou que normalmente os pedidos vêm para você. O que você faz depois que você processa esse pedido? Eu faço isso, e para quem você entrega? Depois de mim, eu mando também para a pessoa C. Mas muitas das vezes, eu acredito que, 30% das vezes, falta informação lá da pessoa A, tá bom? Falta informação e aí eu tenho que ter muito retrabalho, eu tenho que voltar essa informação para lá. E aí você já marca no seu papelzinho, aqui tem uma oportunidade que tem muito retrabalho, depois eu vou lá falar com a pessoa anterior para ver o que está acontecendo, tá? E aí você continua. É isso, pessoal. Mapear um fluxo de informação, ou um fluxo de material, ou um mapeamento de fluxo de valor, é muito importante você ter, muita paciência, tá legal? Além de ser muito paciente, você deve identificar, observar, ouvir e anotar tudo. Essa é uma dica muito importante. Vá e anote etapa por etapa, porque só assim você consegue identificar diversos desperdícios. Outra dica muito importante, quando você estiver observando um processo, estiver conversando com as pessoas, marque o tempo. Eu não digo para você cronometrar o tempo, mas pergunte: quanto tempo demora para você fazer essa atividade? Normalmente 1 hora. Se a pessoa falar, é difícil, às vezes assim, às vezes assado, você fala, normalmente quanto? De 10 pedidos, quantos acontecem esse problema? Enfim, faça diversas perguntas para você conseguir identificar um tempo médio aí de processamento. Eu tenho outros cursos, eu tenho uma aula sobre SOP, que é uma metodologia para você desenhar uma operação padrão, que eu te ensino como cronometrar o tempo, como você determinar um tempo padrão de uma atividade. Só que nesse momento do mapeamento de fluxo de valor, eu não estou muito preocupado com a precisão do tempo. Eu estou mais preocupado com os dados e fatos atuais que acontecem. Até porque o mapeamento de fluxo de valor, ele enxerga a sistemática como um todo, combinado? Então, calcule o tempo. É claro, você não vai chutar esse tempo, você tem que coletar. Se você perceber que, conversando com a pessoa, mesmo assim você não conseguiu nenhum tempo, aí você vai para a observação e vai para o cronômetro. Outra dica muito importante quando você for fazer um mapeamento de fluxo de valor. Qual que é essa dica? Pegue um papel, uma caneta ou um lápis. Lápis é melhor, porque aí você pode apagar, você tem uma borracha. Papel, lápis e borracha e faça um mapeamento. Esqueça software, esqueça computador. Cara, observação. Pega o papel, põe debaixo do braço, vai uma prancheta, vai até o processo e marque como o processo funciona. É uma dica muito simples e muito efetiva. Já comentei isso, mas eu vou reforçar essa dica. Não colete dados de sistemas. Colete dados onde as coisas acontecem, nos dados reais, onde de fato está acontecendo. Guilherme, mas eu tenho um ERP, eu tenho um sistema, nesse sistema eu consigo identificar todos os pedidos, nesse sistema eu consigo identificar o tempo de processamento, nesse sistema eu consigo identificar qual o estoque entre processos. É o seguinte, aqui eu não estou falando para você deletar, excluir ou não utilizar somente dados de sistema. É o seguinte, você pode sim pegar os dados do sistema, só que você não vai determinar que aqueles dados estão corretos. Combinado? É uma dica que eu tô te dando. Você usa essa experiência que eu tenho se você quiser, tá legal? É uma dica que eu dou. Pegue esses dados e vá observar o processo e verifique se bate, tá legal? É mais uma informação que você tem. Só que eu não gostaria que você usasse a informação do sistema como algo certo. É muito importante que você vá ao local onde as coisas acontecem, observe e colete o dado real, tá? Eu prefiro dados e fatos do que dados históricos. É muito importante você ter isso em mente. Porque o que acontece? Se os dados dos sistemas, se você pegar, estão incorretos, você vai fazer um mapeamento e uma avaliação incorreta do seu processo. Se você faz uma avaliação incorreta, infelizmente você não vai resolver os problemas do seu negócio. Então nada melhor do que informações direto da fonte. Dá mais trabalho? Com certeza. Mas você está achando que o quê? Mapear um processo seria muito fácil? Existe um processo difícil de você mapear o processo. Então, assim, se você queria algo fácil, não é aqui que você vai conseguir, tá legal? Então, mapeie o processo, trabalho faz parte, coletar dados faz muita importância aí no mapeamento de fluxo de valor. Outra dica que eu acho bem interessante quando você vai apresentar esse mapeamento ou mesmo mostrar para outras pessoas, fotografe. Então, digamos que você foi lá no processo, você contou e contabilizou que tinham 100 peças de estoque. Só que hoje, né, você mapeou uma semana atrás, foi lá e tinha 100 peças. Só que hoje você chegou lá e só tinha 2 peças. Então, o que acontece? Pode acontecer das pessoas também desconfiarem ou não
terem muita credibilidade na informação que você está gerando. Então, nada melhor do que evidências. Então, no momento que você for fazer o mapeamento, tire fotos também dos locais de como eles estavam, tá legal? Para justamente ganhar argumentos e, enfim, você também deixar o seu mapeamento de fluxo de valor mais visual, as pessoas entenderem melhor o que está acontecendo no processo. Combinado? É mais uma dica aí que eu te dou. Outra dica muito importante, quando eu comentei que você deve conversar com as pessoas, envolva todo mundo no fluxo de valor. Não precisa esconder das pessoas que você está desenhando um fluxo de valor. Então é simples, faça o de fluxo de valor e chegue na pessoa assim: olá, tudo bem? Eu estou fazendo o fluxo de valor, eu estou no processo 3, o seu processo é o 4, como ele funciona? Então, divida com as pessoas, porque quando elas olham o mapeamento, pode ser que elas também te agreguem alguma informação no processo. Última dica sobre mapeamento de fluxo de valor. É muito importante que você comece sempre pelo processo final. Você deve sempre começar pelo final. O que seria começar pelo final? É justamente do cliente para trás. Então, da entrega para o cliente, você vai voltando o processo. Então, por exemplo, entreguei o pedido, aí você volta, passou por qual etapa? É sempre do final para o começo. Essa é uma dica muito legal que eu te dou, porque sempre começando pelo cliente, você já identifica os requisitos e as necessidades. Identificando o que o cliente quer, você já identifica alguns problemas que acontecem no seu processo. Combinado? Essa é uma dica muito importante de começar pelo final, voltando aí o mapeamento de fluxo de valor. Chegamos ao fim das dicas, então essas foram algumas dicas da minha experiência sobre como você fazer um bom mapeamento de fluxo de valor. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir, se inscreva no meu canal, também aperta esqueci o nome do sininho aí, porque clicando no sininho você vai ser lembrado de novas aulas que eu for colocar aqui no YouTube, combinado? Fica ligado também que eu vou postar um vídeo fazendo um desenho resumo de toda essa aula, então eu vou fazer um desenho resumo dessa aula, eu também deixo aí no link abaixo todos os desenhos resumos de todas as aulas que eu crio, é só entrar no link, se cadastrar, eu acho que eu só peço lá o e-mail e o nome, e enfim, você já tem acesso aí a download gratuito. Para quem não me conhece também, eu tenho muitas outras metodologias, então eu deixei alguns links na descrição para você conseguir acessar meu site, se cadastrar, e é isso. Grande abraço.